Ô, Rafa, quando a pessoa quer fazer, não quer cumprir a lei, e nesse ponto aí, para você que está ouvindo, e é muito importante botar esse detalhe, né? Olha só, a gente hoje está sabendo de mais uma chacina nos Estados Unidos, tocar né? nesse assunto, né? Aí você vê. Mas uma que foi emblemática foi aquele caso de Columbine, né? Foi a primeira, né? Foi a primeira grande, né? Pelo menos já com mídia escola, social, aquela coisa toda, isso tomou, foi que nem rastilho de pólvora. E naquela época, né, você sabe que nos Estados Unidos, assim como aqui, em todos os países do mundo, tem os conservadores, tem as pessoas que são a favor da liberdade. Nos Estados Unidos, a cultura da arma é uma cultura muito grande. É tão grande que os fundadores daquela pátria, né, os fundadores dos Estados Unidos, né, quando fizeram a sua Constituição, deixaram claro que é lícito o cidadão de bem formar milícias armadas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É lícito formar milícias armadas para defender a população de governos opressores e tiranos. Não é só a comunidade. Quer ver o que aconteceu? Você se lembra muito bem daquele incidente lá de Los Angeles, de 1992, quando os policiais brancos acabaram vitimando um motorista negro, lembra? Caminhoneiro negro. Que deu aquela... Começou aquela... Eu estava vendo um documentário. Foi um caos, né? E as pessoas começaram a descontar na população civil, principalmente nos asiáticos e nos brancos, né? Começaram a descontar a raiva da justiça americana ter absolvido, num primeiro momento, os policiais, né? E começou aquele quebra-quebra, invasão, roubando tudo. Ou seja, na realidade, é um grupo, sempre existe um grupo, que vai se aproveitar de uma catástrofe, exatamente, mas ele vai incentivar as pessoas. E isso aconteceu lá, e a coisa foi tão grave que eu me lembro das imagens, chegaram a chamar a Força Nacional, né, a Guarda Nacional dos Estados Unidos, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela teve que intervir para proteger as pessoas nos bairros pobres, que eram as pessoas que não tinham condições de comprar armas. E eles passavam de helicóptero em cima dos locais onde existiam os comércios, e as famílias proprietárias do comércio estavam na laje, naquela parte de cima, que os Estados Unidos tem muito essa construção, né, que você tem ali, você faz a sua loja, e em cima tem uma escada que você vai até lá em cima, e lá você via o marido, a mulher e os dois filhos, um filho e uma filha, cada um com um fuzil, dando tiro nas pessoas que estavam tentando roubar o comércio. E isso legal. Legal. Teve também há bem pouco tempo, lembra? Um rapaz dos Estados Unidos que foi absolvido. Ele estava com uma arma. Exatamente. Não, os caras partiram para cima dele. Tentaram arrancar a arma dele. Ele tentou intimidar, tentando arrancar. Aí você vê uma mente deturpada dizendo, não, ele não devia. Quer dizer, ele devia então ter deixado os caras arrancarem e matar ele com a arma dele, ou apanhar. Ou então invadir a casa dele e destruir. Pois é, cara. Então, essas inversões de valores é que a gente aqui fica assustado, né? E principalmente a gente, como profissional de segurança pública, não entende como é que uma informação dessa tão distorcida ganha, digamos assim, tantos seguidores. Só pode ser uma questão ideológica. A impressão que dá é que parece que tem gente que torce para que a sua sociedade, a sua família, que isso tudo seja destruído. Talvez porque ele não tenha, seja um filho de chocadeira. Talvez, porque você pode ver essas pessoas que normalmente militam para a destruição da família, para a destruição da religião, para a destruição dos valores morais, éticos e religiosos que os conservadores têm. Você pode ver que é difícil ver uma pessoa que tenha tido família, digamos, ou que tenha, entendeu? Entrar numa... Normalmente é aquele pervertido, normalmente é aquele cara que... Não. Então, o que acontece? Você lá nos Estados Unidos, quando teve esse tipo de coisa no colégio, né, uma porra de gente, não pode ter arma, não pode... Aí teve um promotor público que ele foi ler, porque lá a legislação ela é municipal, estadual e federal. Não existe um código penal só, né? Lá você tem... E esse cara levantou e ele, numa entrevista que ele foi dar, ele falou o seguinte, olha, esses moleques aí, eles simplesmente atropelaram
Eles passaram por cima de 19 leis municipais, estaduais e federais. 19 leis. Aí ele perguntou assim, ia fazer alguma diferença se tivessem 20, 25, 30 leis? Não. Mas sabe por que não ia fazer diferença? Você que está assistindo o podcast Fala Guerreiro, não tem diferença porque tem gente que ainda não entendeu que lei é feita só para quem cumpre a lei. Quem não está disposto a cumprir a lei, não adianta ter lei nenhuma. Tem que ter uma outra forma. Tem que ter uma outra forma. E, infelizmente, é do ser humano, infelizmente, né? Que muitos não aprendem com os próprios erros, não aprendem com os erros dos outros e só conhecem, infelizmente, uma forma de ser, digamos assim, barrado, que é a força. Né? Não existe a gente vê assim um monte de idiota, porque você tinha que agir assim, tinha que agir com inteligência, eu quero ver, prender. Não, eu vou inverter, eu quero ver você ir prender sem dar um tiro. Porque você não está querendo ensinar, aí você convida um idiota desse que fala essas merdas, você convida, então faz o seguinte, como quando era da CORE, cansamos de convidar, vem participar com a gente da operação, entra aqui, você não vai a pé não, não fica preocupado não, você vai dentro aqui de um veículo que você é contra, que é o Caveirão. Não, porque o Caveirão faz com que a comunidade fique oprimida, isso é opressão, você entrar, porra. Como é que você vai colocar o servidor público numa área onde ele corre risco de vida? Não. Muitas vezes para cumprir mandato de busca e apreensão, mandado de prisão, uma ordem judicial. Tá? Então, o que essas pessoas que promovem isso querem? Querem que aquilo ali fique uma bagunça, que o próprio cidadão dali seja jogado ali as leis marciais, porque você sabe que em lugares assim não tem direitos humanos, não tem, na realidade, audiência de custódia. Você fez isso, a porrada come. Quantas vezes você recebe nego apanhando de pau? Por que tá apanhando de pau? Porque roubou. Bota a mão aí, um tiro em cada mão. Hoje mesmo eu recebi um vídeo assim. Mulher, você tem o cabelo raspado. Aí você vê esse tipo de coisa, aí é aquela história. O cidadão que acha que tem que dar atenção a esses caras que usam esse tipo de discurso, me desculpe, porque você não deu para perceber que esses caras, a lei nada adianta. Ou seja, eles têm que temer alguma coisa. E essa alguma coisa é a força.